do público. Este é o P24. Hoje estão em alta as transferências para paraísos fiscais. Viva! Os clientes dos bancos portugueses voltaram a enviar mais dinheiro para paraísos fiscais no último ano. O movimento de capitais superou mesmo o ritmo dos últimos 3 anos, mas ainda está longe dos valores verificados em 2017 e 2018. Vamos, por isso, sem mais demoras, olhar para os números com o auxílio do jornalista de Economia do Público, Pedro Crisóstomo. Pedro, viva! Os portugueses estão a enviar mais dinheiro para offshores. Não estamos a falar só nos sujeitos individuais, mas também nas empresas. Ao certo, estamos a falar de que valores no ano passado? O número mais recente que temos é relativo a 2022 e resulta dos dados compilados pela Autoridade Tributária e Aduaneira, divulgados no último relatório de combate à fraude e evasão fiscal que o Governo entregou no Parlamento e que estão publicados no Portal das Finanças. O número mais recente mostra que os clientes de bancos portugueses voltaram a enviar mais dinheiro para contas sediadas em paraísos fiscais. Em 2022, num total de cerca de 7.800 milhões de euros. Ao todo, houve 118 mil operações bancárias em todo o ano de 2022. E este crescimento, apesar de existir aqui um aumento no volume de transferências, não é um aumento que o coloque para níveis onde este tipo de transferência já esteve. Em 2017 e 2018, antes da pandemia, o valor tinha chegado aos 10 mil milhões de euros. Portanto, em 2017 aos 10 mil milhões de euros e em 2018 aos 9 mil milhões. Mas, de facto, há aqui um recrudescimento dos valores. E quais é que são os principais destinos deste dinheiro vindo de Portugal? Os países para onde os clientes bancários de instituições financeiras portuguesas mais transferem dinheiro são os centros financeiros que habitualmente já eram receptores destes fluxos. Estamos a falar da Suíça, de Hong Kong, dos Emirados Árabes Unidos, que estão aqui no top 3, mas também a seguir Singapura, as Bahamas, Cabo Verde, que tem uma ligação a Portugal, Macau, que também tem, as Maurícias, o Paquistão, Chipre, Panamá, Catar, o Liechtenstein, o Egito e o Mónaco. Estas são as principais. Mas, de facto, olhando aqui para esta lista, a Suíça, Hong Kong e os Emirados Árabes Unidos destacam-se claramente, e também Singapura e as Bahamas, por serem territórios por onde seguem os valores mais altos. Esta lista inclui países que são considerados territórios de baixa tributação, outros que são centros financeiros puros e duros, conhecidos, como é o caso da Suíça, e outros são territórios com maiores riscos de branqueamento de capitais, de financiamento do terrorismo, por exemplo. Cabo Verde é um território de risco, Macau é um território de baixa tributação, assim como os Emirados Árabes Unidos. Há outros que conjugam vários fatores, mas todos eles fazem parte da lista das jurisdições que o Banco de Portugal considera ordenamentos jurídicos offshore. Uhum. E quantas dessas operações é que fizeram disparar os alarmes do fisco, podendo até serem transações suspeitas de irregularidades ou até mesmo de crimes económicos? Bom, não é possível dizer diretamente que a partir destas operações houve X ou Y inspeções tributárias. Porquê? Porque estes dados retratam a realidade do conjunto do ano de 2022 e os dados que nós temos da atividade da Autoridade Tributária refere-se a esse ano. E há um delay entre aquilo que a Autoridade Tributária conhece relativamente a uma realidade económica ou uma determinada operação ou determinadas operações e depois a sua atuação. O que acontece aqui é que o relatório permite ver o que é que a Autoridade Tributária fez em 2022 em relação ao universo de transferências ou de operações que podem ter acontecido em mais do que um ano. Portanto, ou seja, o relatório faz um retrato da atividade de 2022 e é possível saber que no ano passado a Autoridade Tributária abriu 139 processos inspectivos a partir da informação da fiscalização que fez a contribuintes com base na informação que tinha sido comunicada pelos bancos sobre este tipo de transferências, as transferências de dinheiro para contas sediadas em paraísos fiscais. E aí sabemos que
dessas inspeções, houve uma série de correções à matéria tributável, ou seja, correções fiscais. Umas levaram o fisco a aplicar, a exigir aos contribuintes imposto em falta, e houve correções e regularizações voluntárias à matéria coletável no valor de 7,5 milhões de euros, e isso levou a que fossem pagos impostos em falta na ordem dos 2,7 milhões de euros. E muitas deste tipo de processo administrativo na autoridade tributária leva os contribuintes a contestar os processos que são instaurados pela autoridade tributária, e os dados também nos indicam que das inspeções que o fisco concluiu em 2022 e que levaram estas correções e estas regularizações, nenhuma destas ações levou a autoridade tributária a instalar processos pela prática de crime de fraude fiscal. É uma informação que aparece especificada no relatório. Uhum. E nós conseguimos traçar o perfil de quem ou de que tipo de empresas é que fazem este tipo de transferências para offshores? É possível saber ao certo? Não. Os dados que são conhecidos e publicados pela autoridade tributária não permitem tirar conclusões relativamente a isso. A autoridade tributária terá informação sobre isso, mas estatisticamente não a trabalha para a divulgação pública, e não podemos dizer se estão em causa grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas. O que estes dados nos permitem dizer é que a maior parte e a esmagadora maioria do valor que é transferido para estes territórios se deve a operações de gestão de tesouraria. Isso, por exemplo, é muito visível no caso da Suíça, que é o território para onde é enviado mais dinheiro, e quase a grande parte do valor que é enviado tem justamente essa justificação. Quando as empresas e outras entidades coletivas ordenam transferências bancárias, têm de justificar a razão, e justamente a que indicam, na sua maioria, é uma transação relacionada com a gestão de tesouraria. Isso tem uma razão que tem historicamente a ver com o papel da Suíça. E hoje, no arranque de mais uma semana, está em destaque no Público os dados inéditos que mostram que cada vez mais alunos têm pais estrangeiros, com Brasil, Angola e França no top 3, a representarem as nacionalidades com mais pais estrangeiros em Portugal. Também Pedro Nuno Santos, que retoma contactos com o aparelho, mas enfrenta um dilema. A grande questão é como descolar do costismo sem alienar o partido. Eu sou o Ruben Martins, a Ana Marques Maia fez a música deste e de todos os episódios do P24, já o Pedro Crisóstomo foi o entrevistado. Do P24 é então tudo por hoje, até amanhã. O Público fica no ouvido.